Você já sentiu um vazio dentro de você, como se as coisas que fizessem sentido antes não fazem mais sentido agora? Como se você só ficasse triste, com vontade de chorar, ou quem sabe ficar isolado, sem querer ter contato nenhum com ninguém, só querer ficar quieto. Talvez você possa estar passando pela noite escura da alma, que é um processo do despertar espiritual, para quem busca a evolução espiritual. E se você não sabe o que é ou gostaria de saber mais sobre o assunto, fica aqui no vídeo que eu vou contar para vocês, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação que eu vivi e tô saindo, praticamente, eu acho, acredito, espero eu. Que é sobre a noite escura da alma, que é sobre quando você começa a olhar para dentro de si. Para quem não sabe, eu tô fazendo consagrações de ayahuasca já faz um bom tempo. Eu comecei a tentar me descobrir de fato quando eu entrei para a Igreja Católica e participei lá dos eventos de lá. Eu tentava ser uma pessoa boa, tentava ser uma pessoa boa. E aí eu não conseguia de jeito nenhum, justamente porque eu não entendia quais eram os meus defeitos. E isso me frustrava muito. Então, por várias vezes na minha vida, eu tive esse vazio. E aí eu passei a conhecer a Umbanda. E na Umbanda eu conheci a Ayahuasca. E aí eu comecei a minha reforma íntima, né? E eu passei a tomar Ayahuasca, fazer consagrações, ter mais autoconhecimento, começar o meu despertar espiritual, até que de repente eu me vi em uma situação em que eu estava na noite escura da alma. Mas eu não sabia que eu estava na noite escura da alma. Eu passei por tudo isso sem saber que eu estava na noite escura da alma. Porque, na verdade, a gente não sabe de fato o que é a noite escura da alma. A gente sabe, mas a gente não sabe quando realmente está passando. Porque eu perguntei para várias pessoas, pesquisei em vários lugares, e uma pessoa me disse que às vezes o que você tem pode ser troca de fases, como se você estivesse virando uma borboleta. Ou às vezes você está passando por uma noite escura da alma. Então eu vou falar sobre a noite escura da alma, mas veja no que você se identifica, né? Mas assim, elas são praticamente a mesma coisa também, porque tudo tem a ver com transformação. Durante o despertar, você começa a conhecer as suas qualidades, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca me vi com qualidades, eu só me via com defeitos. E aí eu passei a me ver com as minhas qualidades. E como eu já conhecia os meus defeitos, então eu tinha muita reforma íntima, mas eu estava aprendendo a me amar, né? E aí, durante um processo do despertar espiritual, eu acabei entrando para a noite escura da alma, que foi o contrário. Então, em vez de ser amor próprio, que era o que eu sempre estava trabalhando, eu passei a entender quem é a Carol de verdade. Eu passei a entender o porquê a Carol sente alguns sentimentos que a Carol tem vergonha de sentir, que a Carol não se sente bem, porque são sentimentos ruins. E eu me deparei numa situação em que eu tava... tinha dias que eu não queria dormir, tinha dias que eu não queria comer, tinha dias que eu não queria levantar da cama, tinha dias que eu ficava deitada olhando pro teto com a cabeça vazia, mas no tédio, mas nada me preenchia. E às vezes era uma vontade de chorar do nada. E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo é que eu estava recebendo um chamado para dentro de mim mesma.
um chamado para me fazer enxergar aqueles defeitos que a gente esconde lá no fundo do baú, que nem nós conhecemos direito, de tão horríveis que são. Aqueles defeitos como inveja, raiva, agressividade, ganância, enfim, eu acho que deve ter mais, mas nesse momento só pensei nesses. E aí a gente passa a se sentir muito mal, porque a gente se sente um monstro. Eu, pelo menos, me senti um grande monstro quando eu percebi que eu tinha esses sentimentos, porque a gente sabe que tem, mas a gente vive tão condicionado pelo piloto automático que a gente não vê, que a gente, tipo assim, a gente não tem a reação de falar: caramba, olha esse sentimento egoísta que eu tive agora. Não, a gente só tem o sentimento egoísta e depois de um certo tempo percebe. E aí, quando você entra nesse período da noite escura da alma, parece que tudo vem à tona ao mesmo tempo. Aí, de repente, você começa a pensar nos seus sentimentos, dos seus sentimentos levam as dores levam os sonhos, e aos poucos você começa a perceber que tudo que você tem é sentimentos reprimidos, porque quando você era criança, você queria, sei lá, vamos supor, ser um pintor, e o seu pai disse para você que você não poderia ser um pintor, porque um pintor não ganha dinheiro, só quem nasce em família rica consegue trabalhar como um pintor, o restante não consegue, e que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tinha que trabalhar CLT. Então aí você acaba se condicionando a acreditar que isso é o correto. E aí chega um momento da sua vida que você percebe que isso não é bem o que você quer. E aí que você começa a se frustrar e sentir inveja do outro, porque o outro conseguiu ter aquilo que você queria. E aí você sente vergonha desse sentimento. Então a noite escura da alma vai lá e mostra para você esse sentimento. E ela te mostra o porquê você sente. Ela te mostra que você sente porque você queria ter tido a oportunidade e tiraram ela de você. Então, os sentimentos ruins, eles são referentes a um trauma que você teve. No despertar da alma, você acaba descobrindo que os seus sentimentos ruins, os seus defeitos, na verdade, são camuflagens de sentimentos de frustrações. São sentimentos de que você queria ter feito uma coisa e não pôde. Por exemplo, você é uma pessoa muito explosiva, uma pessoa que de repente do nada explode e quer quebrar tudo. Porque quando você era criança, você não podia chorar, porque provavelmente o seu pai e sua mãe disse para você que chorar era coisa errada, que não era coisa de homem ou que era de gente fraca. Então, você não consegue libertar o seu sentimento através do choro e você explode. E o mais engraçado é que durante um dos meus estudos, para tentar entender o que eu tinha, o porquê eu tava assim, eu assisti um vídeo sobre Carl Jung, eu acho que é assim que fala. E ele disse que a nossa maior dor é a nossa missão. Porque a gente sempre se questiona, né? Qual que é a nossa missão? Eu mesmo sempre me pergunto, qual que é a minha missão? Eu quero saber qual é a minha missão, qual é a minha missão, qual é a minha missão. E eu não sabia, né? E uma das coisas que sempre me doeu é porque eu sempre me senti burra. Sempre me senti burra. E isso eu sempre deixei guardado lá dentro. Só que, na verdade, o que é? Não é que eu era burra. Eu só tinha preguiça. Por eu ter preguiça de fazer, eu acabava não fazendo e a minha mãe e meu pai falavam que se eu não aprendesse eu ia me tornar uma pessoa burra. Eu não ia ser ninguém na vida. Então,
como eu sou uma pessoa preguiçosa e eu tenho que estar sempre me autocobrando o tempo todo, eu acabei me taxando como burra. E aí eu sempre me perguntei qual é a minha missão, qual é a minha missão. E assistindo esse vídeo eu percebi, tipo, me tocando sobre o canal, eu percebi que a minha missão é ensinar. É justamente aquilo que sempre foi um dos meus maiores defeitos, que é me sentir burra. Então, quando você se sente burro, significa que você tem medo de estudar e não conseguir aprender. Na verdade, você tem medo de errar, você tem medo de tentar fazer alguma coisa e não conseguir. E aí, por muitas vezes, você acaba se auto-sabotando só para não fazer porque acha que é burro e acha que não vai conseguir fazer. E eu fiz isso muitas e muitas vezes. Eu tinha capacidade, não só tinha como eu ainda tenho, porque eu não morri, né? Mas eu simplesmente não me dedicava porque eu achava que não ia ter resultado algum, porque eu era burra. Então não ia fazer diferença. E quando apareceu a oportunidade de abrir o canal, eu pensei, mas eu vou falar o quê? Eu sou burra, eu não entendo nada sobre o assunto da religião. Então, essa noite escura da alma, ela me fez enxergar isso. Ela me fez enxergar sobre a questão de eu perceber que eu ressignifiquei errado, que eu camuflei o meu medo de não ser bom o suficiente para me chamar de burra. E por mais que tenha sido muito doloroso esse processo, eu me sinto muito melhor em saber que essa minha falta de confiança é o que me mina. E para você não ser burro é só você estudar. É só eu mandar minha preguiça pra lá e aprender sobre o assunto. Então foi por isso que eu decidi aprender as coisas, para eu não ser burra. Eu gravando esse vídeo para vocês agora, enquanto eu fui falando para vocês, isso foi me fazendo tanto sentido que eu não tinha percebido como fazia tanto sentido, gente. Eu acho que esse vídeo tá mais como um desabafo do que como uma explicação em si. Eu quero deixar bem claro que eu não tô romantizando os defeitos, tá bom? Eu estou tentando mostrar qual é o problema para que a gente possa resolver. Porque senão o pessoal pensa que eu tô romantizando e não, eu tô ressignificando. Senão uma pessoa agressiva, por exemplo, que sempre apanhou, sempre resolveu tudo apanhando, ela vai entender que ela pode bater. E não pode bater. Uma pessoa que cresceu e passou a vida inteira apanhando e se tornou agressivo, essa pessoa tem que entender que essas dores dela precisam ser deixadas para trás. Ela tem que trabalhar essas dores. Não estou romantizando nada aqui, tá? Antes que algum hater venha falar alguma coisa. Outra coisa, nesse período a gente acaba percebendo que os pensamentos autossabotadores, na verdade, eles são pensamentos referentes às dores que nós temos. Sabe quando você, por exemplo, vai numa loja, veste uma roupa e se olha no espelho e fala assim, nossa, essa roupa ficou horrível. E a roupa ficou perfeita, mas você não se sentiu bem. Foi um pensamento autossabotador. Por quê? Porque a sua dor é porque quando você era criança, por exemplo, a sua mãe, vamos supor, falava mal da roupa que você vestia. Então você acabou criando essa situação e esse pensamento autossabotador ficou enraizado em você. Então a gente acaba criando vários pensamentos de autossabotagem. Eu mesma, no começo, quando eu comecei a consagrar ayahuasca, eu comecei a ter muito pensamento autossabotador. Na primeira consagração,
eu comecei a me questionar falando que vozes são essas que tem na minha cabeça? Que vozes são essas? De quem são essas vozes? Porque era muito pensamento autossabotador e eu começava a falar assim, não é possível que eu tô tendo tanto pensamento autossabotador. Foi difícil de entender. Esse processo da evolução é um processo que ele precisa que você esteja realmente aberto a passar por isso, sabe? Porque realmente muda muito, dói bastante e não adianta tentar fugir. Quanto mais você tentar fugir, mais difícil vai ser. O segredo é você deixar as coisas fluírem naturalmente, sabe? Eu sei que é difícil falar isso, mas é igual a ayahuasca. Só deixa, sabe? E vai aceitando. A dor, ela vem com mais leveza. Vai ter momentos que vocês vão falar assim, meu Deus, tá tudo desmoronando, meu Deus, eu não reconheço mais os meus amigos, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou. Mas faz parte do processo. Tá tudo bem, respira. Você está no processo do despertar. Vai ser difícil? Sim, vai ser difícil. Mas quanto mais você se permitir, mais fácil vai ser pra você, sabe? Eu sei que parece ser muito... dá a entender que eu tô sendo uma pessoa sem sentimento nenhum. Não é isso. É porque durante o período o sentimento é muito forte. A dor é muito intensa. Só que depois parece que poucas coisas te abalam, sabe? E bem no período em que eu passei pela Noite Escura da Alma, eu estava gravando Raízes da Umbanda, que falava sobre os caboclos, né? Os pretos velhos, sobre o povo vindo aqui para o Brasil. Então eu acho que eu também acabei puxando bastante essa energia. Então acho que tudo colaborou junto, sabe? E agora parece que é como se eu não estivesse mais sentindo essas coisas. É como se eu tivesse me libertado. Eu não tô falando que agora eu tenho um escudo e nada me atinge. Eu posso muito bem acabar voltando a ser quem eu era antes se eu não buscar trabalhar isso em mim. Eu posso ter uma nova noite escura da alma, posso ter várias vezes, porque são etapas da evolução. O importante é que você se acalme e deixe as coisas acontecerem naturalmente. A verdadeira jornada espiritual, ela só começa quando você passa a se conhecer, a entender quais são os seus defeitos, por que dos seus defeitos, por que dos seus sentimentos ruins e como acolhê-los. Como não negar essa dor que existe dentro de você, porque quanto mais você nega, mais você alimenta ela, sabe? Tem uma passagem, acho que é na Bíblia, que falava sobre Jesus no deserto, né? Eu achei essa passagem muito interessante com relação a esse assunto, porque Jesus, quando foi para o deserto, ele enfrentou o diabo. E quando ele voltou do deserto, ele voltou uma outra pessoa. E isso é só uma parábola, né? O que realmente aconteceu foi que Jesus foi para o deserto meditar, e durante essa meditação ele passou pela noite escura. Ele enxergou todos os seus monstros internos, todos os seus demônios interiores. Ele viu tudo que ele tinha de mal e de ruim dentro dele. E ele teve que entender o porquê que ele tinha tudo isso. Sabe, uma coisa que me veio aqui agora, eu não sei porquê, mas me veio na minha cabeça, é que uma vez eu ouvi falar que a gente nunca ouviu falar sobre um período de fase de Jesus, porque a gente ouviu falar de quando ele era bem criancinha e depois quando ele era adulto, né? E talvez a gente não ouviu falar porque talvez esse fosse o período em que ele passou pelos traumas para que ele pudesse ter os demônios, para que ele pudesse enfrentar, né? Porque uma pessoa, ela precisa passar por alguns traumas para ela aprender sobre os sentimentos, para que ela possa ensinar esse sentimento para os outros, porque a missão às vezes dessa pessoa é isso. Aí tem uma frase que eu vi bem legal, que ela é mais ou menos assim:
que a iluminação, ela não tem a ver com você estar o tempo todo feliz, mas tem a ver com você saber passar pelas etapas, saber passar pelas tempestades, mantendo a fé, mantendo-se firme, sem perder, sem deixar que tudo isso vire a ruína, sabe? E isso realmente faz sentido. E para atravessar essa tempestade, eu tenho algumas dicas, assim, mas não existe um manual de instrução, não existe dicas concretas que vai dizer assim, faça isso que vai acontecer tal coisa. São coisas que podem te ajudar, né? Porque é o seu sentimento, só você vai saber como você está sentindo. Só você vai saber o que é que você está sentindo. Ninguém ao seu redor vai te entender, porque ninguém está sentindo o que você está sentindo. Então, é muito importante que você, como eu já falei várias vezes, aceite o que está sentindo. Aceite que você está triste. Aceite que você está mal. Aceite que você está mal por causa de sei lá o quê. Mas aceite o processo. Entenda que se você não aceitar, vai demorar mais. E se você aceitar, ele é passageiro. Uma coisa muito interessante pra mim, que foi muito bom pra mim, não sei se é porque eu sou filha de Oxóssi, mas me conectar à natureza e aos animais foi algo que me ajudou bastante. Então, durante esse período, eu plantei várias mudas de plantas. Eu peguei várias latinhas de cerveja que tinha marcas diferentes e plantei um monte de latinha de cerveja, um monte de plantinha, e fiquei tentando aprender a cuidar delas. Eu passei mais tempo com a Annie e com o Batman. Como vocês podem ver nos vídeos anteriores e em todos os vídeos aqui do canal, eles sempre estão participando. Eu passei a escrever também e posteriormente a falar aqui no canal, né? Mas inicialmente eu passei a escrever tudo que eu tava sentindo, todos os sentimentos, exatamente como eu tava sentindo. Eu estou com raiva disso, estou com inveja disso, estou com isso. E aí, quando eu começava a entender o porquê eu sentia isso e tudo mais, eu trazia aqui pro canal para vocês entenderem o porquê esse sentimento, o porquê que eu estava com esse sentimento. Então vocês podem ver que nos primeiros vídeos do canal é isso. Eu explicando o porquê eu tinha tal sentimento. E isso é se autoaceitar, isso daí é botar pra fora, é fazer com que você consiga aos poucos se libertar disso, sabe? É claro que você também não precisa mostrar pra ninguém. Eu mostrei porque eu queria botar pra fora, botar pro mundo, sabe? Sei lá, me deu vontade. Uma coisa que eu digo pra vocês é evitar esse mundo perfeitamente tóxico. Sabe aquela coisa de tipo assim, levante às 6 da manhã que seu dia vai ser melhor, diga amém todos os dias e seu dia vai ser melhor. Gente, essa positividade tóxica, ela é uma máscara. É bom você estar sempre sendo positivo, mas se você não tá bem, você não está bem, porra, você não está bem. Aceita e pronto. Se você fica o tempo todo nessa positividade tóxica, criando uma máscara, chega uma hora que você não se suporta. E aí é o momento em que você acaba tendo as noites escuras da alma, que você explode, porque você não consegue sustentar isso. Sim, é bom você acordar às 6 horas da manhã, porque você aproveita mais o seu dia. Mas se você gosta de dormir mais, durma mais. Pratique a paciência, pratique a meditação. Eu sei que eu falo bastante sobre a meditação no canal. Muitas pessoas dizem pra mim que, Carol, não sei se eu consigo. Mas a meditação, ela, no começo, eu não vou mentir, não é fácil. Porque você não consegue entender como que é o processo. Mas se você insistindo aos poucos, vai dando certo. Se você começa, por exemplo, eu fiz assim, eu escolho uma playlist de uma música relaxante, uma frequência ou uma playlist de uma consagração ou algum rezo.
faço a posição da lótus, fecho os olhos e fico 5 minutos, sem pensar em nada. No dia seguinte 10, no dia seguinte 15, sabe? E aos pouquinhos ir aumentando. Vai chegando um momento em que você vai conseguir conversar com você mesmo e colocar as coisas em ordem na sua cabeça. Eu sei que a meditação é um pouquinho chata no começo, mas depois que você consegue fazer, você percebe que é maravilhoso. Porque se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, meu Deus, você deve ser muito insuportável. Para você não se aguentar, ficar quieto por uma meia hora, 1 hora e só ouvindo seus pensamentos. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, que a noite escura da alma, ela não veio para destruir, ela veio para te revitalizar, para te revigorar, para te reconstruir. Então, se você em algum momento estiver passando por isso, eu sei que vai ser difícil. Existe o fato de algumas pessoas não te entenderem, tá tudo bem, mas eu tô aqui com você. Se você estiver passando por isso, comenta aqui embaixo. Ou se você já passou por isso, ou conhece alguém que tá passando por isso, eu tô aqui com você. Eu sei que não é fácil, mas o que eu te indico? Não largue a fé. Mantenha os banhos em ordem, mantenha sempre a sua velinha acesa, oração. Mantenha a fé, a fé que você tiver. Só mantenha a fé, porque é isso que vai te segurar, para que você consiga passar por ela até o final. Tá certo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, vocês podem me ajudar a crescer e conseguir atingir cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.